Irmãos, vamos já, ainda aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, lição de número 2, somos cristãos, né? Esse poderia ser uma pergunta, porque nós vemos que lá em Gálatas, lá, né? A gente vê que Paulo já advertiu eles que, como eles se distraíram tão rápido, já começaram a se distanciar tão rápido do Evangelho da graça de Cristo, né? Então, ele escreveu aos Gálatas, né? Leitura bíblica em classe que se encontra em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e depois o 14, né? Eu vou estar lendo o primeiro, a igreja, o segundo, e a gente vai fazer assim, consecutivamente. Versículo 1, Gálatas 2, né? Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não comesse ou não tivesse comido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo não, né? Vamos estar chamando nosso professor dessa noite, pastor Alisson. Amém? Vamos estar orando. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Já louvamos, Senhor, bendizemos o Teu santo nome, Pai. E aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Te pedimos pela vida do Teu servo, meu Pai. Usa ele, Senhor, com autoridade e poder, Senhor, dando discernimento e sabedoria, Senhor, na Tua palavra, Senhor. E que ele seja um canal de bênção, Senhor. Usa os lábios do Teu servo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos lá então, textual da nossa lição 13. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus. Não perturbem a eles que se convertem a Deus. A verdade prática 13. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Amém. Somos cristãos. O que é o cristianismo? É o relacionamento pessoal com Cristo. Podeis tomar assento. Estamos aí dando prosseguimento. Qual que é a palavra correta? Já falei certo? Prosseguimento? Acho que prosseguimento. Estamos continuando a lição que nós já iniciamos já sobre combatendo
as heresias, combatendo as várias coisas que vinham aparecendo conosco. Nós estudamos o que é heresia, o que é seita, no ano passado, e hoje a primeira, vamos dizer, depois do panorama, a primeira lição é sobre somos cristãos. Por que deu esse título? Hoje a lição nada mais vai tratar de uma das primeiras heresias que surgiu no meio da igreja. Uma das primeiras coisas que começou a surgir lá. Na introdução, vai falar sobre isso, que nós cremos que a salvação é como? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós cremos que a salvação é através de Jesus Cristo e nada mais. Certo? Nós cremos que a salvação é através de Jesus Cristo. A lição passada eu falou, uma das maneiras que você identificar uma heresia, identificar uma seita, é quando ele pega uma coisa que está certa e ele ou acrescenta, ou ele diminui, ou ele divide, ou ele multiplica. E aqui nós vamos estudar, hoje vamos aprender a primeira conta que a gente faz na matemática. Conta de? Demais. O que aconteceu? Apareceu então, Cristo salva, certo? Beleza. Mas você tem que fazer mais uma coisa. Desculpa. Que são chamados aqueles heresias dos judaizantes. É o que nós vamos estar estudando sobre isso. Era um partido, uma facção que surgia. A gente estudou sobre isso também, né? O que era heresia, né? Uma coisa que surge lá, um grupo que se separa, ele se separa de todos e ele traz ensinos que comprometem a fé cristã. E os judaizantes nada mais que se encaixavam. Era um grupo específico que surgiu dentro da igreja, que ele gerava divisão, e também propagava ensinos perigosos que ensinavam que era necessário também aguardar as leis, igual a fazer os sacrifícios que a lei judaica exigia. Como essa heresia cresceu no primeiro século, ela começou a dividir a igreja. Paulo ensinava uma coisa, eles vinham, eles tiravam, não, tem que fazer mais isso, mais. E acrescentavam as coisas assim. A igreja surgiu no meio judeu. Nós sabemos que Cristo Jesus era judeu. E ele viveu nesse povo. E começou a igreja, ela nasceu em... Onde que a igreja nasceu? Quando começou o Pentecostes, caiu lá o Pentecostes, foi lá em Jerusalém. E no meio do povo judeu começou a crescer, mas não somente foi aí a mensagem que Cristo veio para propagar, não é somente para o judeu que tinha uma cultura, que tinha uma crença, que tinha uma ética, mas também é para todo o mundo. E a maneira de salvação é através de Cristo, em qual nenhum outro há salvação. Mas por causa disso que cresceu, houve então pessoas falando, não é somente você acreditar em Cristo. Não basta somente você entregar a sua vida a Ele, ter como escolha. Você tem que fazer mais algumas coisas. Você tem que seguir certos rituais. Você tem que fazer certos mandamentos para ser salvo. E aí que vai o perigo, que são coisas que quem acredita. Vamos aprender então. Ponto 1 diz assim: prevenindo contra as tendências judaizantes. Ponto 1 fala, subindo outra vez em Jerusalém. Vamos dizer que Paulo, ele se converteu e uma vez ele foi para Jerusalém para se apresentar, e essa aqui que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 2 é a segunda vez que ele sobe. E Gálatas capítulo 2, você tem a sua revista também aí, você pode deixar lá aberto. Atos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Fala que Gálatas é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu à igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 1. João fala assim: 14 anos depois voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé e Tito que nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revolução, reunir-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado. Ele foi a Jerusalém primeiro, foi apresentado, nós sabemos Paulo, ele era perseguidor da igreja, ele ia contra, ia perseguir os que se diziam das seitas dos nazarenos. Mas ele se converteu e depois de se converter ele começou a se trabalhar. Ele começou a pregar, a evangelizar no lugar que ele estava inserido. Mas mesmo assim, ele foi a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos.
Aqui ele fala por um dos motivos. Ele foi à igreja mãe de Jerusalém, ele relatou aos líderes sobre a sua pregação entre os gentios. Ele demonstrou que já pregava desde a sua convenção em Damasco, e mais tarde que ele iniciou. Isso aqui foi antes dele iniciar a sua viagem missionária. E o objetivo, por que ele foi lá? Ponto 2, ele foi lá, ele não foi aquele concílio, né? Teve algumas reuniões que ele fizer, só para conscientizar, se Paulo se converteu. Mais ou menos, em algumas lições fala em 33 depois de Cristo. E depois, a primeira visita a Jerusalém foi depois de 3 anos. Depois de 36 depois de Cristo. Depois de um tempo, depois de 14 anos, mais ou menos 47, essa é a segunda visita que ele vai fazer a Jerusalém. Mais para frente a gente vai ver que ele teve aquele concílio, né, que vai reunir o que eles têm, os gentios têm que guardar, né? Isso daí é mais posterior, que esse é 47, esse concílio da igreja de Jerusalém é mais ou menos em 48, 49 depois de Cristo, alguns anos depois. Então essa é a segunda vez que ele vai para lá, ele vai para conversar com os líderes da igreja. Para quê? O apóstolo expôs o evangelho que havia sido pregado há 14 anos. Que a gente vê. Ele tinha a convicção que ele recebeu o evangelho de Deus. Sua subida a Jerusalém era de obediência à ordem divina. Para quê? Para ter alinhamento com os apóstolos. Paulo apresenta sua pregação em espírito de unidade, o mesmo ministério, mesmo com o ministério independente. Mostra-se alinhando com o apóstolo de Cristo, mesmo não subordinados institucionalmente. Ele preservava o mesmo evangelho e pregava o Cristo crucificado, tal como os outros apóstolos. Paulo ele já estava pregando. Uma coisa do período da seita é que ela tenta sempre separar, sempre ela tenta dividir. O que Paulo fala, ele prezava pela união, Cristo apareceu para ele, Cristo já falou para ele que ele tinha que pregar e tal, e ele começou a pregar, mesmo que ainda não tinha ligação com o ligado, tipo, você vai, assim, mas ele quis ter essa união, ele se importava com esse ligamento. Nosso irmão falou aqui, nós estamos pregando o evangelho, nós não somos somente nós que estamos pregando o evangelho, nós temos que ter convicção do que nós estamos pregando. E aquele outro que está falando, ele está falando a mesma coisa que eu, ele está pregando o mesmo evangelho que eu não vou então jogar ele para lá. O que eu vou conseguir é tentar levar o evangelho ao máximo de pessoas. Você vê que a gente tem uma linha difícil de discernir, né? Tem coisas que você tem que ele está comigo, então que Deus abençoe ele. Mas tem coisas que você tem que ouvir, essa parte está errada. Por isso que temos que ter um filtro em nós. O que está certo, o que está errado. Paulo, ele se importava com a união. Paulo repudiava toda forma de divisão dentro da igreja. Tanto que em 2 Coríntios ele fala, ele comparte o partidarismo. Ele fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Versículo 2, no final, ele fala, as boas novas que tenho anunciado. Queria me certificar que estávamos de acordo, pois temia que o meu esforço anterior e presente fossem considerados inúteis. Eu não queria fazer a obra sozinho. Deus falou para mim, Deus já tem mandado para mim fazer. Mas agora eu não vou sair fazendo assim, eu vou buscar estar em comunhão com os líderes, vou estar em ligamento com o que a igreja está fazendo. Mesmo que muitas vezes eu já tenha convicção do meu chamado, mas eu ainda não fui, Deus não foi me dado essa oportunidade, eu não fui direcionado ainda, como que eu devo fazer? Muitas vezes a gente Deus tem um chamado na minha vida, eu quero fazer a obra, eu quero pregar, eu tenho mais coisas, mas parece que eu estou parado, o tempo está estagnado. O que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Eu vou buscar orientação dos meus pastores, eu não vou me separar, não vou sair da fora, eu vou estar buscando ligamento, buscar a união. A diferença dos apóstolos elétricos é que Paulo valorizava a unidade espiritual, a missão comum, a visão de reino. Os heréticos, o que eles tentam fazer? Eles tentam fazer divisões, eles tentam fazer facções, separação, eles buscam a autoexaltação, o poder e visibilidade. Não se preocupam com a unidade do corpo de Cristo, mas se interessa
em interesses pessoais e institucionais. O versículo 9 de Gálatas, capítulo 9, diz assim: E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, João, e eram repostados como colunas, me estenderam a mão. A mão? Versículo 9. Versículo 9 de Gálatas, capítulo 2, versículo 9 diz assim: De fato, Pedro, Tiago, Pedro e João tinham a coluna, reconheceram a graça que me foi dada, e aceitaram a mim como seus colaboradores. Eles os incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto ele prosseguia no trabalho com os judeus. Em outra vez, fala que ele me deu a mão direita, ele estendeu a sua mão, ou seja, estavam em comunhão em fazer essa obra. A ligação, ponto 1, se é heresia, ele está tentando separar ou ele está tentando unir? O Evangelho, ele quer trazer unidade à igreja. Paulo se preocupava com isso, tanto que ele fez esse esforço de ir até lá para falar: eu estou fazendo um trabalho assim, eu estou me apresentando. Muitos não consideravam, a gente vê que Paulo, por alguns, não eram considerados apóstolos, por causa que Paulo foi chamado, andou com Jesus, mas ele fala: eu estou em unidade. Ele se colocava em unidade com o povo. Não devemos, com muito cuidado, para a comunhão termos uns com os outros. Salmos 133 diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união com aqueles que seguem os preceitos de Cristo, mas cuidado para aqueles que não seguem. A gente está estudando uma lição que fala: você tem que andar em união, você tem que estar sujeito às autoridades, tem que estar unido com o mesmo pensamento do corpo de Cristo, mas ao mesmo momento, cuidado para não fazer, então, agora união com aqueles que estão indo contra. Que é essa de união. É importante termos uniões, a gente pode até ligar coisas que não estão sendo de acordo. E aqui a gente vai ver uma linha difícil de reconhecer. Aplicação. O título, ponto 3, fala sobre Tito e a circuncisão. Versículo 2 termina assim: queria me certificar que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram, nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse, versículo 3, circuncidado. Embora fosse gentil. Paulo, quando ele está indo para cá, ele leva também a Barnabé, que era judeu, mas ele também leva a Tito, que era grego. Tito não era judeu, ele era grego e ele não era circuncidado. E essa época, eles estavam exigindo, já havia aqueles que falam: não, se converteu, tem que automaticamente se converter ao judaísmo. Você tem que fazer também as práticas, você tem que ser circuncidado. Isso iria contra a liberdade de Cristo, seria ceder ao judaísmo legal, a flexibilidade e firmeza de Paulo. Paulo, a gente vê que teve situação que ele fez uma pessoa ser circuncidada. Você lembra quem foi? Timóteo, ele foi circuncidado. Mas a Tito, ele não exigiu que Tito fosse circuncidado. Ele tem uma flexibilidade e tem um ponto que mostra muito rígido aqui. Porque Timóteo, ele fez com que fosse circuncidado. Daí alguns podem usar esse versículo. Ele não foi que falou que tem que circuncidar, então? Mas Timóteo foi circuncidado. Por que Timóteo foi Tito não? Porque Timóteo, ele tinha a sua mãe que era judia. Então, para evitar o escândalo, para evitar que a pessoa judeu está fazendo, ele fez com que esse fosse circuncidado. Mas, quanto a Tito, Paulo, ele não impôs a circuncisão. Por quê? É necessário você circuncidar para ser salvo, sim ou não? Não. Não. Não há necessidade. É um ato que a pessoa faz, então, pelo menos. O povo judeu tem essa ligação, tem essa aliança. Mas não é uma condição para a salvação. Tudo que aparece, hoje o nosso estudo é sobre os judaizantes, né? Essa lei que eles tentavam agregar coisas a mais para você, exigir coisas para você ser salvo. Não há nada que possa te salvar a não ser Cristo. O único meio de nós sermos salvos é através da salvação.
Lógico que a pregar, você tem que pregar, você tem que dar o dízimo, você tem que cultuar ao Senhor, você tem que se congregar. Isso daqui são coisas que nós demonstramos o nosso amor ao Senhor, nossa gratidão a Ele. Mas a salvação só vem através de Cristo e nada mais. Quando pessoas ou alguns lugares tentam acrescentar condições para ser salvo, isso se torna um erro que nós devemos evitar, uma coisa que nós devemos fugir. Tem aqueles que falam, a gente tenta dar exemplo aqui, né? Aqueles que guardam o sábado. Temos aquele que guarda o sábado. Sim, tem. Agora, se você não guardar o sábado, você não é salvo, se torna uma heresia, se torna uma seita. E nós não conseguimos nos relacionar com isso. Por causa que eles exigem coisas a mais do que está sendo exigido. Não há problema eu falar, eu vou reservar um dia para eu me consagrar, para eu fazer um jejum, para eu entregar a minha vida ao Senhor. Não há problema fazer isso, separado. Mas o problema acontece quando isso começa a ser uma linha para você ser salvo ou não. Eu faço isso, então você tem que fazer também. Se você não fazer, você não é salvo. Isso se torna, você está tentando acrescentar, colocar um jugo a mais para as pessoas que não há essa necessidade. Eu acho, até bonito você ver as pessoas, ela está guardando, eles estão se abstendo de coisas, ele só veste tal coisa. E tem pessoas que se entregam às suas vidas assim, dessa maneira. É bonito de ver. Mas isso não deve ser regra de fé. Isso não pode exigir que as outras façam a mesma coisa. Por causa que o único meio de ser salvo é através de Cristo. E nada mais. Logicamente, através de Cristo eu vou levar uma vida santa, eu vou entregar a minha vida a Ele, eu vou estar me considerando a cada dia mais. Mas isso não é uma coisa que eu vou exigir ao outro que faça. Já que eu não bebo Coca-Cola, você não pode beber também. Coca-Cola é pecado. Já que eu não parei de comer açúcar, você não pode comer, porque açúcar é pecado. Você pode acrescentar um monte de coisas, um monte de regras. Você só pode vestir agora, se você não usa telegramado, você está em pecado. São coisas que tentam se acrescentar e não está na palavra do Senhor. A única coisa, regra de fé e conduta é a Bíblia. É o que nós cremos, o que está escrito nela. Por isso que nós devemos entender o que está escrito nela para não cairmos no erro que pode aparecer por aí. E a flexibilidade. Paulo era flexível, tanto que ele circuncidou Timóteo. É pecado comer carne, sim ou não? Não. Mas se o meu irmão acha que é pecado comer carne, o que eu faço? Na frente dele não como. Para evitar o escândalo, para se depender de vós, tem de paz com todos. Às vezes até uma coisa que eu não consigo, que eu falo, mas para eu ter paz, para eu não escandalizar, eu vou viver de maneira para ajudar a ele. Eu não vou ser aquele que vai causar a divisão, que vai separar. Eu vou ser aquele que vai agregar, para ajudar aqueles que estão novos na fé, aqueles que estão começando a caminhada agora, e estar caminhando junto com ele. A gente vê que Paulo, em parte, ele é flexível, mas quando se exigia, ele tinha que se circuncidar para ser salvo, ele era fixo. Tito falou, ele não foi exigido que ele fosse circuncidado, porque ele tanto deixa aqui. E nem os apóstolos exigiram isso dele. E ele foi comigo para isso, mas não foi exigido. A comitiva era Barnabé e Tito. Barnabé, ele era judeu e era levita. Tito, ele era gentil. Paulo levou os dois como uma universalidade do Evangelho. O Evangelho, ele nasceu no meio dos judeus. Eu acho que os gentios lá estavam escutando. E foi propagado. Mas o compromisso não é somente para o povo judeu. Não é somente para aquela nação, mas sim para todos. O compromisso era a inclusão da unidade da fé. Ele dá uma denúncia contra os legalistas. No versículo seguinte ele fala: os falsos irmãos respeitam a liberdade cristã que foi reintroduzida à escravidão religiosa, tentando impor rituais cerimoniais como critério de salvação. Eles tentavam impor coisas que você devia fazer para ser salvo. A verdade do Evangelho permaneça preservada. A liberdade de Cristo seja mantida. Tem o legalismo, no começo lá tinha os legalismos judaizantes, e hoje tem os legalismos modernos, que é os usos e costumes que possam aparecer, proibição de coisas, tal. Antigamente era
Posso falar, nem terrível, né? A gente cresceu numa época nossos pais não podia ter televisão em casa. Não podia ter televisão em casa, não podia cortar o cabelo, não podia raspar a barba. Tem várias coisas que eram embutidas, colocadas acima, que imposta, que é para você, que sem isso você não seria salvo. Não é que os usos e costumes sejam errados. Tem algumas práticas que são legais de ver, mas quando isso se torna condição para a salvação, aí sim é um perigo que podemos ter. Que é através somente de Cristo que somos salvos. Ok. E Gálatas, capítulo 3, versículo 26, fala assim: pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego, todos vós sois um em Cristo Jesus. A salvação é pela fé. Então, Cristo é suficiente, não há divisão entre judeu, grego, homem, mulher, escravo, livre. Somos todos um só corpo em Cristo. Eu fui até o ponto 2. E a sinopse do ponto é: a tendências judaizantes era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. É um perigo quando tentamos acrescentar tais coisas assim. Ok. Próximo ponto. Ponto 2 fala: as tendências judaizantes no início da igreja. Versículo 6 causa o espanto de Paulo. Ele pregou para os Gálatas, a igreja foi formada, mas logo depois que ele pregava, apareciam os outros que tentavam acrescentar a mais. Paulo ficou sabendo que os irmãos de Gálatas estavam vivendo outro evangelho. Versículo 6 diz assim: maravilho meu, ou seja, eu fico assustado com que tão depressa passasseis daquele que o chamou da graça para outro evangelho. Você passasse, você deixar, abandonar, mudar o seu pensamento. Era usado quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Mudança de partido político, filosofia ou religião. Aqueles irmãos de Gálatas estavam abandonando a fé. O ponto é que eles ainda não eram cristãos. Vamos dizer, se diziam cristãos. Surgiam no meio de cristãos. Paulo pregava, eles aceitavam Cristo. Legal. Depois Paulo saía, aparecia outros falavam: não, é Cristo sim. E os judaizantes acreditavam em Cristo. Acreditavam que Cristo era o Messias. Mas falavam: não somente basta isso. Tem algo mais que você deve fazer. E é tão perigoso que a gente tem essa tendência. Por quê? Nós somos salvos através de Cristo pela graça. É de graça. Vai falar: como pode ser de graça? Não é possível, tem que fazer uma coisa. Eu quero fazer para merecer. O ser humano gosta disso, fala: eu mereci, eu me esforcei, eu consegui alcançar, eu vivi uma vida santa, eu consegui ler a Bíblia toda, eu consegui fazer o jejum que eu devo fazer. E você sente: agora eu estou mais santo, agora eu estou mais salvo. Mas nada que nós possamos fazer que nos traz mais salvação ou menos salvação. Tudo é através de Cristo. O que eu faço a mais é somente para santificar a minha vida, para me chegar mais perto a Ele, mas nada que muda a minha salvação. Uma vez vi uma pessoa falando assim: como nós servimos a um Deus invisível, a gente tem a tendência a procurar coisas visíveis para colocar no lugar do relacionamento com Deus. Você tenta... não é possível. Esse amor não é possível ganhar tanto assim, ser salvo somente com isso. Eu quero fazer uma boa coisa. Quando eu começo a trabalhar, tem até aqueles... Eu vou me dedicar na obra, porque para mim eu quero compensar o que eu não fiz. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que trabalhar para o Evangelho, sim, temos que evangelizar, sim, temos que amar o próximo, sim, mas isso é somente um ato de gratidão. Um ato que o amor que nós recebemos, eu estou demonstrando aos demais. Eu somente estou demonstrando que já aprendi, porque que se eu falo: não, é o meu esforço, eu começo a exigir dos outros. Mas eu estou me esforçando, você tem que fazer também. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor americano pregando, né? E ele falando de Apocalipse, né? Que fala que tem os 12 reis lá, se levantam dos tronos, e eles tiram suas coroas e jogam aos pés de Cristo, né?
E aí ele faz um paralelo, que aquilo que a gente vai receber é nada mais para a gente devolver a glória para Cristo, porque foi Ele que fez tudo. Por você, pelo seu esforço, nada teria acontecido. Quando você começa a pensar tudo o que nós já recebemos, não há nada que possamos entregar que vai satisfazer. Nós não somos nada. Isso que nos faz adorar, isso que nos faz amar, isso que nos faz louvar a Ele. É o amor que Ele já nos traz e nos constrange. Eu sempre lembro de Paulo nessa parte assim. Ele fala, tudo que eu fiz, tudo que eu sofri, de nada me vanglorio, por causa que tudo foi o amor de Cristo que me constrangiu a fazer isso. Se eu preguei, se eu evangelizei, se eu fiz a obra, é por causa que Cristo já me demonstrou. Não há nada que eu possa fazer. Ele fala, olha, eu fiz, eu preguei, eu evangelizei, eu ajudei, eu estou me esforçando, eu estou me consagrando. Tudo que eu faço, não é por causa que eu posso receber uma coisa em troca, é somente minha gratidão. Quando eu estou fazendo, praticamente muitas vezes nós fazemos isso, eu vou tentar me ser mais santo, eu vou tentar consagrar mais a minha vida, eu vou tentar viver uma vida mais de acordo com a palavra, e eu faço com o meu esforço. Às vezes eu vou me vangloriar, eu consegui, fui eu. Viu, Wallace? Mas o católico é cristianismo? É cristão? Cristão. Mas eles acrescentam as coisas, como que fica? Então, é isso que eu falo. É isso que eu estou falando. Mas eles creem na Bíblia deles, né? O que eu falei? Hoje a gente aprendeu a primeira conta da matemática, que é a conta de soma. É somente Cristo. Quando você começa a somar qualquer outra coisa, pode ser católico, cristão, até a Assembleia de Deus. Quando você começa a acrescentar alguma coisa a mais para exigir a salvação, já fugiu. Já é um perigo. Por isso se fala com os judaizantes, não somente no passado, tem também no mundo de agora. Que são seitas, são coisas que tentam nos afastar da fé. Mas parece que é diferente. Não é até contraditório? A pessoa está na igreja, ela está servindo, ela está dando, mas está indo contra, está se afastando de Cristo. Por isso que fala que é difícil. Quem está camuflado. E aí, nossa, ele está servindo, ele está adorando, ele está se esforçando, ele está tendo uma vida santa, perfeita. E a pessoa fala, eu consegui a minha salvação. Nós não conseguimos, por nossas forças nós não conhecemos. Eu não sei coisa que tudo vem dele, tudo que eu posso fazer é somente entregar a ele. Não é errado fazer. Não é errado você viver uma vida santa. Lógico que não. Nós pregamos isso, nós falamos, devemos fazer essas coisas. Mas isso não é condição de salvação. E daí isso volta até lá quando, saindo um pouquinho daqui, volta até a motivação que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou evangelizando? Porque eu amo a Cristo e eu quero demonstrar o seu amor, ou porque eu quero alguma coisa em troca, eu quero demonstrar alguma coisa? Mas o católico põe a Maria como o símbolo. Então, se você acrescenta qualquer outra coisa a mais... Mas ele tá falando, os católicos falam que é certo. Então, porque eles põem imagem, porque eu vi assim, né? Eles põem imagem porque o pessoal é tão leigo, tão negócio que não entende nada, por isso eles põem imagem. Eu já vi falar assim, né? Que a imagem é colocada porque o pessoal não acredita no que não vê. Tem que ver para acreditar. Por isso botar, faz. Mas não é igual ao Japão também, não é diferente, não sei, as imagens. Uma coisa que a gente tem que ver, a salvação é através somente de Cristo. O ponto central aqui, nós somos cristãos, o título traz para isso. Nós acreditamos que é através somente de Cristo que temos a salvação. Em nenhum outro há salvação a qual podemos ser salvos, não somente através dele. Você não pode tomar nenhuma imagem e nenhuma coisa a mais que vai exigir a sua salvação. Não é errado eu olhar para uma pintura e falar, que pintura bonita, admirar. Não é errado eu olhar a estátua e falar, quem fez ela fez muito bem, eu posso admirar. Mas se eu começo a acrescentar, como exigência, eu tenho que adorar aquela estátua para ser salvo, eu tenho que fazer um ritual, tenho que fazer tal coisa para ser salvo, aí já é errado. Mas então o pessoal vai tudo para o inferno lá do católico.
Nem só eles. Até muitos dentro da igreja podem por causa que eles acham que eles podem comprar a salvação. Não estou falando, a gente não vai generalizar. Nós não conseguimos julgar quem que está salvo, quem não está salvo. Somente Cristo está salvando, por causa que a salvação somente em Cristo. Pode haver alguns dentro lá que eles ouviram a palavra ou estão ouvindo lá o padre pegar e falar: eu aceito a Cristo. E eles fazem essa comissão e adoram somente a Cristo. Eles são salvos, por causa que através da salvação, quando se entrega a sua vida a Cristo, você está salvo. Mas quando você começa a acrescentar outras coisas com condição à salvação, aí é um perigo. Que daí volta a lição passada, que temos a igreja visível e a igreja invisível. Todos da igreja invisível, logicamente, fazem parte de alguma igreja visível. Mas nem todos que estão fazendo parte da igreja, são religiosos, são salvos. Aí é o primeiro perigo. É conta demais hoje, viu? É só aqueles que estão acrescentando. Tinha os judaizantes antes e os judaizantes de agora também. Os judaizantes não queriam remover Cristo ou a Bíblia, mas adicionar elementos à fé cristã. Heresias modernas hoje usam, foi falado na lição passada, usam o nome de Jesus em suas pregações, eles citam a Bíblia, mas eles adicionam visões diferentes, eles adicionam relações espirituais, estatutos humanos, tradições não bíblicas, relações particulares sendo colocadas no mesmo nível das Escrituras. Eu tenho a Bíblia, mas também tem esse outro livro que é tão importante quanto a Bíblia, ou às vezes até mais importante que a Bíblia. Isso é um perigo que pode acontecer. Quando você tenta somar, aí é um ponto para você aprender a distinguir, a diferenciar uma heresia, uma seita, uma coisa que pode comprometer a sua fé. Paulo confronta o desvio dos legalistas, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, mas agora querem se aperfeiçoar na carne? Os Gálatas começaram na graça, na fé, eles começaram acreditando em Cristo, mas estavam sendo inclinados a rituais como a circuncisão, prática legalistas que já havia sido anuladas na cruz. O crente deve estar atento ao ensino que recebe, deve ter discernimento bíblico, deve valorizar a pureza do Evangelho da graça sem adições humanas. É uma tendência que nós podemos ter. Parece que eu estou mais salvo. E eu entendo esse pensamento também. Eu sou salvo de Cristo. Eu agora tenho que mudar, então. Eu tento fazer uma coisa para parecer que eu sou salvo. Não é que é errado você mudar. Muitas pessoas a gente sabe que muda, dá para ver. Vai mudando. Que Jesus transforma a nossa vida de dentro para fora. Mas a gente muitas vezes tenta transformar de fora para dentro. Não pode ter aparência, somente ter aparência. Tem que estar lá dentro. O que eu sou é o que Cristo vai nascer de mim. Tudo que eu faço não é o meu esforço. É Cristo que me faz fazer isso. É Cristo que me faz amar. Cristo que me faz buscar a Ele. Cristo que me faz eu orar mais, eu buscar mais. Por causa que eu tenho um compromisso com Ele. A nossa verdade prática, o que está escrito lá? O que é o cristianismo? O cristianismo é verdade prática. É um relacionamento com Cristo. Você aparece aí. Cristianismo é uma religião que tem relacionamento pessoal com Cristo. E não conjuntos de regras. Não é por causa que eu estou seguindo todas as regras, todas as normas da igreja, todos os estatutos, eu sigo à risca. Eu sou salvo? Não. Eu posso ser o mais religioso, o mais, vamos dizer, santinho da turma. Mas se eu não tenho um relacionamento com Cristo, eu não estou salvo. Posso estar pregando, eu posso estar evangelizando, eu posso estar fazendo tudo. Mas se eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não estou salvo. A nossa regra para a salvação é tão simples, mas essa simplicidade às vezes nos torna complicados. Que a gente vai acrescentando coisa a ela. Mas devemos saber, o que eu tenho que me importar é como eu estou me relacionando com Ele, como eu estou conversando com Ele, como eu estou tendo a comunhão com Cristo. E é por isso que fala, nós somos cristãos, estamos ligados a Ele. E o ponto 2 do segundo tópico fala, quem era os judaizantes? Versículo 4. Essa expressão foi levada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se inventaram em nosso meio para nos inspecionar e tirar a liberdade que temos em Cristo. Sua intenção era de nos escravizar. As práticas que era imposta, né? Era a circuncisão obrigatória. Se você for crente, você é homem, tem que circuncidar. As leis alimentares rígidas, inclusive
aonde você come, com quem você come e o que você come. E eles não se comiam, não se misturavam. Guardar dias especiais, como o guardar do sábado. Não eram práticas culturais opcionais, mas exigências para a salvação. O termo judaizante tem o sentido de viver como judeu, adotar costumes e ritos. E Gálatas 14 vai falar: mas quando vi que estavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como judeus e não vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Eram os opositores de Paulo, que identificavam como os falsos irmãos, que nós temos aqui. Eram legalistas dentre judeus, por chamados judaizantes. Esses judeus convertidos a Jesus ensinavam os judeus que deveriam observar a lei de Moisés como uma condição para a salvação. Então, esse capítulo, Atos 15:1 vai falar: então alguns que tinham descido de Judeia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Se você não fazer isso, você não é salvo. Se você não fizer isso, você não é salvo. Daí que é o perigo. Agora, se eu estou seguindo, se eu estou fazendo, é pecado guardar o sábado? A pergunta aqui a gente sempre fala: sim ou não? Não, né? Não. Eu quero reservar um dia da semana, eu quero guardar sábado, domingo, segunda, não importa, eu posso guardar. É pecado eu fazer, me reservar de certos alimentos, fazer a comida, esqueci o nome, cachê, fazer que nem os judeus, não comer carne de porco, não comer somente comer. É pecado fazer isso? Não. Não é errado. A pessoa está se certificando, está se enganando. Não é errado fazer isso. Mas eu fazer isso como regra, por causa disso eu estou mais salvo, por causa disso que eu posso ser salvo, e se você não fizer isso, você não é salvo, aí se torna um erro. Eu não posso exigir do outro, não faço isso. É que pela lei, né? O pessoal vive pela lei, né? Não pela... E esses judaizantes, você parte até que entende eles. Eles se esforçavam para seguir. Ele queria fazer, mas eu queria. Ele queria pecar, mas eu pecava. Agora, eles são salvos e não precisa fazer isso que a gente está fazendo? Não, vou colocar com eles para eles exigir a mesma coisa que foi exigido. Eles não podem ver televisão também, não. Eu não pude ver. Judeu. Se eu abstenho, eu quero viver, tem que ir lá, não vai parecer coisa boa. Então eu vou me abster, beleza, tá ótimo. Mas eu não vou exigir isso como salvação. E às vezes você está seguindo uma regra, nem não é por causa que Cristo mudou a sua vida e você está realmente fazendo. Você está seguindo só para falar que é religioso, seguir, ter um certo patamar assim de eu sou o santo. Por isso que é esse perigo aqui, né? E o clima de divisão, ponto 3 fala, clima de tensão, versículo 3. Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. E isso por causa dos falsos irmãos, versículo 4, né? Por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido secretamente, entraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para pôr em servidão. Eram inimigos da liberdade cristã. O evangelho de Paulo e do próprio cristianismo estavam infiltrados na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Com o clima de tensão, logo no começo, a igreja começou a crescer, já apareceu a primeira coisa que tentavam dividir, separar. Paulo e Barnabé defendendo a salvação pela graça. E os judaizantes agora não é somente pela graça, tem mais coisa que para se inventar. É a primeira divisão que houve aí, primeira intriga que houve aí. Os preceitos morais da lei. E nós sabemos que temos a lei moral e as leis cerimoniais. E, não matar, não adulterar, são coisas referentes ao caráter de Deus. Então, essas leis eu tenho que guardar, logicamente. Por causa que está guardado no nosso DNA, sabe? Você tem como consciência disso. Não devo fazer. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar da lei de Deus, você tem a consciência que te adiciona. O que é certo e o que é errado. Nossos pais, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente sabe.
Já está nessa vida. Aqui são as leis, os preceitos morais de Deus. Mas tinha os preceitos cerimoniais, que era a circuncisão, o sal, os alimentos. Hoje, eles pararam na cruz. Tudo isso, eles apontaram até Cristo. Depois de Cristo, é somente Cristo. Não é mais nada que eu possa fazer para ser salvo. No Conselho de Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles se reuniram para resolver. Os judeus antes ensinam que os gentios não podem ser salvos sem circuncisão. A resposta da liderança apostólica era o reconhecimento que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Ok, tem mais coisas aqui, mas eu acho que tá bom. Próximo ponto. Ponto 3. Tem alguma pergunta até aqui? Tem não, né? É só você não acrescentar. Não, a gente falou, né? Paulo tem coisa que ele era flexível, tem coisa que ele separava. Não. Oi? Isso aí, quando que deve ser flexível e quando não, então? Qual o motivo que ele fez com que Paulo fosse circuncidado? Pode escandalizar, né? Não, Timóteo. Pode escandalizar só, né? Não é pela lei, né? Pela força, né? Essa parte que Paulo fez é para não causar impacto. Vamos dizer assim. Um choque. Não é pecado. Tipo, eu sei que ele acha que é pecado comer carne. Eu fui com ele no restaurante. É quase que a mesma coisa. Eu não vou implicar. Tem coisas que a gente vai ver na Bíblia, claro, de que não se deve ser feito. Então a gente não vai compactuar, né? Por exemplo, a questão de idolatrar imagens. Não é porque a pessoa acredita, então vou fazer isso. Eu acho que é nesse sentido que o Carlos trouxe, né? Tem coisas que a Bíblia é clara que não é flexível, então a gente não vai abrir mão. Já tem coisas que a gente entende que são questões culturais, questões religiosas e que não ferem o Senhor, a gente, para não escandalizar, né, busca se comportar. Tem um versículo que ele fala que é para a gente permanecer da maneira que a gente foi chamado. O judeu, ele foi chamado sendo judeu. Ele seguia os ritos, né, como um critério de eu sirvo ao Senhor, então aquilo ali era a lei para eles. Né? Então, é por isso que Paulo permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque ele foi chamado sendo judeu. Então, para ele não era um pecado ele ser circuncidado. Né? Já Tito não, ele foi chamado sendo grego, sendo gentil. Né? Então, para ele, se ele fizesse isso, aí ele estaria reafirmando aquilo que os judaizantes estavam querendo que eles fizessem. Tinha que se circuncidar para ser salvo. Para ser salvo. Então, aí ia reforçar aquele ensino, aquela heresia, né? Essa heresia de que precisava de algo mais. Mas o judeu que nasce de Judeia, e a pessoa que nasce agora, como que é? É judeu também? O judeu que nasce judeu, acho que ele se circuncida. É Judeia, não é Judeia? Tem os judaizantes até hoje. Existem igrejas judaicas ortodoxas, existe no Brasil. Eles circuncidam, apresentam o 8º dia. Eles comemoram o Peshá, né, a Páscoa dos judeus, daquela forma. E com tudo dessa forma que o pastor falou. Tem que ser feito porque vem a condicional da sua salvação. Entendeu? Eu já fiz o Peshá. A gente estava na casa de uma amiga nossa que ela gosta da cultura judaica e era Páscoa. E ela fez o Peshá igual que manda na Bíblia lá. Primeiro que é ruim. Comer erva amarga é muito ruim. Não é nada legal. Só que a gente, para entender, vivenciar, foi maneiro. Só que eles colocam isso como um peso. Você tem que circuncidar para ser salvo, você tem que comemorar o Peshá como os judeus comemoravam, porque isso é a lei mosaica, e eles tinham que fazer isso, era uma ordenança, né, era condição. Então existe até hoje. Não, mas o pessoal está falando assim que o pessoal que nasceu de Judeia que é judeu. E o pessoal que
os pais são judeus, mas nasceu no Brasil. Quer dizer, brasileiro, né? Então eles levam. É que tem religião também. O judeu, ele é filho de judeu. Né? Eu acho que, né? Ele Não, é nasceu- por sangue, né? Não, a pessoa pode se converter. Eu nasci no. Eu sou descendente japonês, mas nasci no Brasil. Eu sou brasileiro, né? Eu sou japonês. Dependendo da maneira que você vê. Que só saindo aqui. Eles carregam a cultura onde eles. Por exemplo, bom, lá com o pessoal japonês que eu tinha contato na minha cidade, eles tinham cultura. Tinha amigos meus que falavam japonês. Lá no Brasil, sem estar Judeu não é nacionalidade, é estilo de vida. É uma religião também. É uma Você pessoa. vive o estilo de vida, segue os mandamentos, você é judeu. Senão você não é. Você caso não do judaísmo. precisa ter nascido nem ser descendente. Uma pessoa que é brasileira, ela pode virar judia. Se ela... Mesmo o povo do Israel, o povo de Deus. Nem todo mundo que está lá em Israel é povo de Deus. Mas tem cristão lá também, né? Sim, mas nós estamos falando de judeu, né? No caso é cristão, a igreja é o cristão, aí é o povo de Deus. O judeu, ele segue os ensinamentos de Moisés, todas as leis lá. E isso é condição para a salvação. Nós somos cristãos. E as pessoas que são ensinadas erradas, elas não têm salvação? As pessoas que são ensinadas erradas, vamos dizer, elas ainda não chegaram ao conhecimento que Cristo é salvo. Tem muitos Que não conhece. que não conhecem a Cristo. A gente fala, o nosso papel é estar indo e transmitindo a verdade do Evangelho. Mas a pessoa é ignorante, como vai fazer? Os caras não querem escutar, né? Mas é que é a questão dos católicos. Que eles ouviram a Cristo. Eles não são ignorantes. Eles sabem de Conhecem a Cristo. Cristo. Fala Mas que nem todo mundo que está lá vai ser condenado. Lá quando eu falei da aula passada de Oséias, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não era culpa do povo, era culpa dos sacerdotes, que deviam de estar ensinando a lei, que era o papel do sacerdote, e eles estavam idolatrando. tem uma parte que fala, você conhece a verdade. Você tem como falar para ele, você tem como ajudar ele. Você não ajudou, a pessoa caiu no erro, e você podendo ajudar não ajudou, a culpa é minha. E os judeus têm o Espírito Santo? O Espírito Santo nos convence. É interessante que quando Paulo ele fala para os romanos, ele fala, vocês não são indesculpáveis. Ninguém falou, ninguém nos ensinou. Você tinha as coisas que eu criei aí que me mostravam só a minha glória. Ninguém fala que vai ser indesculpável perante Deus. Não vai falar, eu estava sabendo, eu sou inocente. De alguma forma, todos vão ter a oportunidade. Então, somos julgados de acordo com a verdade que chega a nós. O que chegou ao meu conhecimento? Para nós é muito mais pesado, por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu conheço a verdade. Se eu sabendo de tudo isso, eu me afastar, eu não tenho desculpa de nenhum jeito. Alguns vão estar lá fora, alguns nunca vão ter conhecido, mas eles vão talvez ter buscado a Ele, ou ter entregado talvez ter um momento com Cristo, um relacionamento, eu não vou saber. Pode ser salvo através do relacionamento, porque o cristianismo, ou que o Evangelho voltou, é um relacionamento com Cristo. O qual que eu conhecendo mais Ele, eu consigo ter um relacionamento melhor, mais aprofundado. Muitos sim são, a pergunta do irmão, são ensinados errados por talvez. Pode ser cair no erro, mas Cristo vai ter sempre a oportunidade. Só de alguns, eles vão exigir mais, de alguns não. Porque somos nós que já sabemos o peso que cai sobre a nossa vida. Fala, caramba, eu aprendi já. Por isso que fala, quanto mais eu aprendo de Cristo, quanto eu mais conheço a Bíblia, mais a minha responsabilidade cresce. Eu tenho que buscar mais a Ele ainda. Eu tenho que ser luz neste mundo. Eu tenho que propagar o Evangelho. Eu sei dessa verdade. E isso que pesa para nós. Também a gente fala, eu sou constrangido pelo amor dele. E Ele me faz eu fazer isso. Ok, voltando lá, né? Nós somos cristãos. Tem coisa lá, a parte que eu vou ser flexível e a parte que eu não vou ser flexível. Eu não vou me compactuar com aqueles cristãos que eu sei que não é a verdade. O espiritismo, o islamismo, o ecumenismo, que ele tenta ligar para essas coisas. Coisa que eu já sei, está errado, eu não vou me compactuar.
A minha salvação é somente através de Cristo. Eu não vou chamar eles de irmãos. Não são irmãos, eles estão acrescentando coisa a mais à salvação. Não são, você não pode chamar de irmãos. Por causa que são irmãos na fé aqueles que servem a Cristo e são salvos através de Cristo e somente aí. O Jorge falou, né? Aqueles que estão adorando o Senhor. O estilo pode mudar, a maneira de pregar pode mudar. Uns são mais quietos, outros são mais agitados, uns são Paulo, outros são Pedro, cada um tem o seu estilo. Mas todos estão adorando a Cristo, beleza. Salvação através de Cristo, estamos todos irmãos. Mas quando começa a somar coisa além, daí sim é um erro que pode ser feito. E não podemos entrar nisso. A palavra de Pedro ao conselho, né? Atos capítulo 15, versículo 11 diz: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que são os pseudo, antes confuso, agora ele consciente, ele fala: a circuncisão e os rituais não salvam, a salvação é somente pela graça, que é a famosa fala, né? Sola graça, sola fide, sola Cristo, sola Escritura, sola Deus a glória. Somente através dele. E vamos para o último ponto aqui. O Sinopse 2 vai falar: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Eles eram inimigos da liberdade cristã, que eles tentavam acrescentar coisas ao evangelho. E hoje, os judaizantes, até hoje, o mesmo evangelho, versículo 7. O evangelho é um só, não há dois. É isso, versículo 7, versículo 9. Diz assim, 7. Ao contrário, viram que versículo 7 do capítulo 2 de Gálatas. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro, como também o apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolos aos gentios. Aí que fala, o apóstolo dos judeus e o apóstolo dos gentios. Pedro pregava o evangelho aos da circuncisão, que eram judeus. Paulo pregava o evangelho das incircuncisão. O compromisso era com os gentios. Foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos judeus para pregar aos não judeus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz: para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor de judeus na fé e na verdade. 2 Timóteo 1, 11 vai falar: para que fui constituído pregador, apóstolo e doutor aos gentios, porque conosco falo aos gentios, e quando for apóstolo aos gentios, gloriarei no meu ministério. Romanos 11, 13. Paulo já tinha essa consciência. A minha pregação é para os demais, para os que estão lá fora. Ele tinha, então, expandir. Eu não posso colocar, então, um jugo a mais. Então, ele foi que lutou contra isso. Ele viu que Pedro, quando estava só os gentios, eles estavam juntos lá, beleza. Mas quando apareceu os judaizantes, para não pegar mal, ele saiu e falou: vou comer separado. Daí por isso que ele fala: não vou repreender isso. Não pode haver essa divisão, que é somente através de Cristo. Somos um só. O mesmo evangelho é para todos. Paulo recebeu o evangelho da circuncisão, e Pedro a da circuncisão. Ambos pregavam o mesmo evangelho. Daí volta lá: é um só evangelho, uma só fé, é uma só igreja. Não tem igreja para um e para outro. A igreja para um todos somos parte da igreja de Cristo. O perigo da doutrina dos judaizantes. Ponto 2. O apóstolo via dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã, o perigo que o cristianismo se torna uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era outro evangelho. O evangelho é somente Cristo. Quando começa a acreditar, vira outra coisa. Mas ainda que nós mesmos, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo: alguém que vos anunciar outro evangelho, além do que vocês recebessem, seja anátema. É preciso viver em tendência ao Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando o fruto do Espírito. Mesmo que apareceu um anjo, então pode aparecer, que tantos outros têm aparecido. O anjo apareceu para mim. E me foi comunicado por Deus que você tem que o que estava fazendo estava errado, agora tem que ser feito assim. Eu recebi uma nova revelação. Quantos nós não ouvimos essas histórias? E aparece.
Volta e meia, as seitas que aparecem no mundo, que muitos tenham adeptos dela, não nasceu há muito tempo. Aí, em 1900 e pouquinho está nascendo tantas outras seitas, tantas outras heresias, que colocam a Bíblia no meio, mas acrescenta. O último lá, o do Mormon foi assim, né? Foi o anjo que apareceu para ele. Ele fala, não, ele sabe que ele está errado. Eu fazer uma coisa a mais aí. É nem mais, ele diminuir e aumentar, tem mais conta aí. A Bíblia através do livro dele. A gente acredita nessa. Agora, fala, tem uns que tem mais essa, e mais essa outra, e essa aqui é mais importante que a outra, e a Bíblia fica lá embaixo. Mas tem a Bíblia lá. Você vê que eles não tiram. Você fala, está na Bíblia, então acho que está certo. E tem coisa até a mais, eu acho que eles estão mais certo ainda, que tem revelação que os outros lá, só tem uma Bíblia só. Não parece que estão mais certo ainda? Eles sabem coisa que eu não sei. Mas não, é somente a palavra. O que Cristo falou. E isso foi logo no comecinho, por causa que ele sabia, vai aparecer. E ele fala, até que mesmo que eu, Paulo, fale outro evangelho, ou um anjo aparecer e falar outro evangelho, isso não, você já mata. Ele sabia do perigo que isso pode ter. Muitos vão falar, ressuscitou, apareceu Paulo de novo para mim, falou que estava errado, se enganou no começo. Não. O que já foi falado, o Espírito Santo já tem revelado. O perigo da doutrina dos 10 antes, né? Se a justiça é pela fé, Gálatas capítulo 2, versículo 1, se a justiça é pela lei, Cristo morreu em? Bom. Se eu começar a falar, eu tenho que fazer isso para ser salvo, para que Jesus morreu? Eu já estava fazendo já a lei, então não precisava morrer. Se deixar-se circuncidar, capítulo 5, versículo 2, Cristo de nada aproveitará. Se você falar, então vou fazer isso para ser salvo, você está contrariando a lei de Cristo. Esse Gálatas 5,4, estáis separados de Cristo e caíste da graça. E podemos tomar cuidado. Eu não ser legalista, eu vou fazer isso para ser salvo. Voltando, a pessoa está fazendo certinho, né? Que ela está pecando. Mas no momento que ela está fazendo a mesma coisa, mas se ela faz isso, como fala, é uma condição para a salvação, está pecando. Você vê que o ato não é somente o ato em si, é o que está lá dentro do meu coração. Qual que é a motivação que eu estou fazendo isso? Quando eu começo a acrescentar alguma coisa para ser salvo, é pecado. Porque somente o que eu estou anulando o que Cristo fez por mim. Por isso que fala que é difícil. É difícil, né? É interessante. Quando mais você se entrega para Ele, reconhecendo que você não é nada e deixa Ele trabalhar, é fácil ser cristão. Porque Ele vai trabalhar na sua vida. Mas quando você começa a tentar viver uma vida santa, a tentar com o seu próprio esforço, tentar acrescentar alguma coisa, aí começa a ser difícil. Por isso que o lema da nossa igreja é sempre enchei-vos do Espírito Santo. Você deixar Ele trabalhar na sua vida a cada dia. As práticas judaizantes atuais, ponto 3. Elas são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A guarda do sábado, a observância do Karsh. É isso aí. Karsh. Eu sei ler isso aqui, não. Karshut. Tá certo ler? Karshut. A liturgia da sinagoga, o uso do sofá, geralmente feito com chifres de carneiro, o uso de talet, o manto ou chapéu usado para a oração, o uso do kippah, o seliteu que os judeus usam sobre a cabeça. O judeu, na conversão de Cristo, não precisava mudar a sua tradição cultural. Aqui voltando, né? A que não falou. Se alguém chamado está circuncidado, fique circuncidado, fique do jeito que você está. Não tem como você desfazer a sua circuncisão. Os não-judeus não precisavam judaizar. Se alguém é chamado sendo incircuncidado, não circuncide. Não precisa fazer isso. Eu vou fazer por causa... Não precisa fazer, por causa que isso não é condição para a salvação. É erro o não-judeu adotar a prática judaicas. Cada um fique na vocação que foi chamado. Nós vamos falar esse versículo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Quando a fé está em jogo, nós não discutimos. A salvação é somente através de Cristo. Tolerar acréscimo do humano, a fé não devemos fazer. Colocar tradições humanas ao lado da Bíblia como regra de fé, não devemos fazer. O texto-chave contra os judaizantes é Gálatas capítulo 4, versículo 10 a 11. E guardar dias especiais com obrigação é vaidade espiritual. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém vos julgue por
causa de comida, bebida, festas, luas novas ou sábado. Tudo isso é sombra, mas o corpo é de Cristo. Tudo isso apontava para Cristo. Cristo chegou somente Ele, só basta a Ele. E a diferença entre práticas culturais e doutrina salvífica, né? Guarda o sábado como costume sexual e não como obrigação do dinário. Que eu falei, se eu separar um dia da semana para me consagrar, não é errado. Mas eu não posso fazer isso eu vou fazer isso para ser salvo, daí é errado. É a mesma prática. É até louvável. Tem coisas práticas da religião, religiosidade, você vê isso e você admira. A pessoa vai lá, toda vez ela ora tantos dias por semana, tanto horário ela tem no seu momento de devoção, fala, nossa, a pessoa lá é crente, essa daqui é negócio. Mas ela pode estar fazendo a mesma coisa, mas se a intenção é buscar a salvação por isso, é errado, está pecando. Mas se é uma prática para adorar ao Senhor, ela é Deus. Voltando aqui. O sincretismo e a idolatria disfarçada. O uso de símbolos judaicos, como a Arca da Aliança, candelabros, elementos do tabernáculo. Cruz é rejeitada, mas os símbolos judaicos são exaltados. Além disso, o uso comercial de objetos sagrados, como água, azeite, sal da terra santa, céu, tudo isso falou, né? Eles tentam colocar uma coisa para ver, para se apoiar a sua fé. Você está acrescentando a idolatria à sua fé. O que tem aparecido? Tudo vai aparecer um bocado, como já tem aparecido, por causa que é fácil. Eu comprei um negócio, agora você salvo. Eu paguei pelo ser salvo, agora você salvo. Eu vou receber alguma coisa. A gente gosta de ser religioso. O ser humano, ele é um adorador por excelência. É um adorador nato. A gente busca adorar. A gente busca, louvar alguma coisa. Se nós não estamos adorando ao Deus verdadeiro, a gente vai adorar outra coisa. Tanto que tem surgido aí no mundo afora muitos, o que no Japão que mais tem é o tal de idol. Como fala em português? Ídolos. E agora, não é nem só humanos. Tem ídolos que são desenhos animados. Tem ídolos que são bichinhos de estimação. Que eles estão falando de oshikatsu. Você está empurrando a pessoa, assim, né? Você se entrega a tal alguma coisa. Pode ser de uma música, para um cantor, um livro, qualquer coisa. Qualquer coisa que se torna um ídolo. Que a pessoa, e ela gosta, a gente vê que o que mais movimenta o mercado japonês é isso. Você está pagando para alguma coisa, alguma pessoa, porque você quer adorar. Que nós temos essa necessidade. Então devemos buscar entregar a nossa oração a quem recebe, a Deus, somente Deus, toda a honra e toda a glória. Cristo é suficiente. Daí voltando, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus temos glória. Tem uma rota aqui. Outro ponto que caracteriza os judaizantes de hoje é a questão do sábado, do sétimo dia da semana no calendário judaico, marcando o repouso da oração. Foi introduzido em Israel pela lei, isto é, o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem de guardar esse dia. É a exclusividade de Israel. O sábado e a circuncisão são os dons, sinais distintivos do povo judeu ao longo do século. 2 vezes dito que o sábado é um sinal distintivo de Deus à nação de Israel. E sinopse do ponto 3. Contra as tendências judaizantes, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Nós dependemos somente do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Você não sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou buscar encher do Espírito Santo. O Senhor vai me direcionar. É a única religião que eu não preciso, vamos dizer assim, eu posso buscar o autor da Bíblia para ele me interpretar a Bíblia. Eu não preciso tentar outras formas, não preciso tentar outras formas. É somente através dele. Somente a Deus temos glória. Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. A concordância do apóstolo Paulo apontava o engano dos legalistas sobre a obra salvífica. Há diferença entre o judeu messiânico e os judeus e os cristãos judaizantes. O judeu não estão preservando a cultura do seu povo. Os judaizantes colocando e temendo o novo em um pano velho. Daí o versículo que nós lemos segunda-feira, né? Mateus 6,16. Ninguém deita o remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante ao remendo rompe a veste, e faz isso maior a rotura. As coisas novas, Deus fez novo. Ok? As perguntas dizem assim: de acordo com a lição, o que se interfere na epístolas de Gálatas? De acordo com a lição, o que se infere na epístolas
de Gálatas, ela se infere referida ao... É Atos 15, né? Ela se infere referida, foi escrita antes do requerido de concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio se tratou o mesmo assunto. Ela infere que a Epístola de Gálatas foi escrita antes do referido concílio de Atos 15. Porque Gálatas e Atos 15 vai falar, né, sobre o que os judeus, o que o gentil deve orar. Isso foi antes essa reunião foi antes desse concílio. Por que Paulo não cedeu nem um pouco à circuncisão de Tito? Porque Tito não foi circuncidado. Porque Timóteo foi e Tito não. A gente falou sobre isso. Porque Timóteo era judeu e Tito era grego. E se ele fazesse isso, era como se ele estivesse acrescentando alguma coisa, salvação. Então, e não é somente por Cristo somos salvos. O que significa judaizante? O que é judaizante? O que é judeu? É quem nasce na Judéia? Não. É quem? Que seria o ensinamento de Moisés, não é? Isso, que é o estilo de vida. Ele faz parte do Israel, mas também aqueles que ele segue o costume, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Esses são os judaizantes. Aparece uma única vez no Novo Testamento. Quem eram os judaizantes e o que eles queriam dos gentios? O que eles queriam fazer, os judaizantes? Se eu estou seguindo, se eu estou obedecendo, se eu estou tendo religioso nesse nível, eu quero que você também faça tudo isso que eu estou fazendo. Porque se você não fizer, você não é salvo. Qual é a diferença hoje entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos e os judaizantes. Acho que não falei muito sobre isso, não. Os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes. Eles têm a cultura judaica, eles seguem a cultura lá, mas não como depois para a salvação. E eles acreditam em Cristo, que através de Cristo somente eles são salvos. Agora, os cristãos judaizantes, eles não fazem parte dos judeus, mas eles fazem em todos os rituais judaicos para receber a salvação. É erro o não-judeu adotar a prática judaica na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Nós somos chamados através de Cristo, somos salvos somente Cristo. Não vamos acrescentar nada mais. Hoje foi mais. Mas ao invés de nós nos deu menos, divisível vezes. São coisas que podem acrescentar. Primeira coisa, foi básico. Somos salvos somente através de Cristo. Somos cristãos. Tudo que vem a somar é errado. É uma saída, é um erro que nós devemos não nos compactuar. Amém? Yes, is all for today. A pergunta já foi? Alguma mais? Comentário? Viu? É isso aí. Mas é simples, desde o começo vai aparecer bastante. Quem quer dizer? Amém.